Olá, tudo bem? A Academia Brasileira da Qualidade desenvolveu um programa chamado Qualidade e Gestão ao Alcance de Todos, que consiste em vários cursos de curta duração, em torno de 15 a 30 minutos, ministrados por acadêmicos da ABQ. Nesse módulo de hoje, que é o segundo módulo sobre 5S, eu vou tratar da estratégia de implantação do programa 5S. No módulo 1, nós falamos sobre os conceitos 5S. Se você não assistiu, pode ir ao nosso canal YouTube. E também no módulo 3, nós vamos tratar dos fatores de fracasso e de sucesso do programa 5S. Tá bom? Então, vamos entrar no módulo que fala sobre a metodologia de implantação do 5S, até que ele faça parte da cultura de uma determinada organização. O que eu vou mostrar aqui nessa figura para vocês é aquilo que há de comum nas empresas que conseguem fazer do 5S a sua cultura. Então, eu pesquisei aí durante esses 26 anos que eu trabalho com implantação do 5S aqui na América Latina, quais são esses passos comuns que as empresas dão. Então, primeiro, elas fazem uma boa sensibilização da alta direção da empresa. É muito importante, porque um programa como esse, que visa mudar a cultura, só vai ser bem sucedido se houver a determinação do número 1 da empresa. Né? A média gerência para baixo não consegue ter forças, não consegue recursos para fazer uma mudança de cultura na organização. Então, essa mudança de cultura tem que partir da alta direção. Então, essa sensibilização ela tem que ser bem feita. Muitas vezes a alta direção ela quer que o 5S seja implantado, mas ela não sabe a metodologia de implantação, nem sabe qual é o seu papel na condução dessa metodologia. Então, é muito importante que o responsável por sistema de gestão, caso ele não tenha argumento suficiente, que busque uma consultoria para fazer a devida sensibilização do número 1, junto com a sua equipe diretamente ligada a ele, quer seja gerentes, quer seja o chefe de departamentos, aí depende muito da estrutura da organização. Então, tudo nasce aí por uma boa sensibilização, principalmente mostrando a relação que o 5S tem com os resultados da empresa. Não é que resultados são esses? Resultados financeiros, evidentemente, resultados relacionados à qualidade, à produtividade, a custo, à segurança, meio ambiente e saúde, a questão da motivação das pessoas, o cumprimento do prazo. Então, isso é muito importante. Então, o 5S é base para tudo isso. Se você não tem um 5S relativamente bom para avançado, você vai ter dificuldade de conseguir chegar às metas empresariais, ou você vai chegar a essas metas com desgaste muito grande, dependendo de poucas pessoas. Então, você fica escravo de ter poucas pessoas que vão conseguir ter essa proatividade, essa força para conseguir chegar a esses resultados, quando eles podiam ser alcançados mais naturalmente, com menos desgaste individual. Feito isso, é formado um comitê de implantação, uma equipe de implantação, que vai ter o seu coordenador escolhido pela direção da empresa, onde esse grupo vai elaborar um plano de implantação, mais ou menos com 4 linhas de ação, linhas estratégicas. Uma linha que vai cuidar da parte toda de educação, né, de disseminar os conceitos do 5S, tanto no início como ao longo do tempo da implantação. Alguém ou alguma equipe, né, que vai cuidar da parte de marketing do programa, a divulgação, reconhecimento, materiais promocionais, né? Uma equipe que vai cuidar da coordenação das auditorias, que é importante você ter as auditorias internas na empresa, e a outra pessoa ou equipe que vai cuidar da parte de padronização. Aí vai depender muito do tamanho da empresa. Quanto maior a empresa, você deixa de ter uma pessoa responsável por essas ações para ter mais pessoas responsáveis. A padronização vai cuidar basicamente de um manual do 5S, onde nele as pessoas vão encontrar as informações necessárias para a prática do 5S, desde conceitos até mesmo referência de organização, de sistemática de manutenção do programa e a própria estrutura de implantação, que vai estar lá dentro desse manual. Tá certo, gente? Com relação ao treinamento para as pessoas, é fundamental que seja um treinamento bem feito, não é? E você pode fazer o treinamento segmentado por níveis de hierarquia, e também eu sempre sugiro que faça um treinamento diferenciado para pessoas de áreas administrativas comparado com pessoas de áreas operacionais. As áreas administrativas a gente pode tocar muito mais no assunto dos arquivos eletrônicos, né, o 5S no meio eletrônico, e para as áreas operacionais a gente vai cuidar muito mais do 5S físico, o 5S do ambiente físico de trabalho. Então, você pode dar também essa diferenciada de treinamento. É importante que os terceiros residentes sejam treinados
tanto quanto o pessoal que é próprio da empresa, tá? Tem o mesmo treinamento, porque eles influenciam tanto quanto as pessoas da empresa a manutenção do programa e os resultados da empresa passa também por esses profissionais terceirizados, que são nossos parceiros internos. Então, esse treinamento é um treinamento que normalmente para o pessoal operacional leva 2 horas de duração para todos, né? E para as lideranças é um treinamento que eu sugiro que seja feito uma manhã ou uma tarde, ou seja, um treinamento em torno de 4 horas de duração. É importante que seja feito inicialmente uma ênfase nos 3 primeiros S, embora o treinamento seja de 5S, mas a carga maior, se a gente tiver que distribuir os tempos para falar dos conceitos 5S e dar exemplo, a gente dá mais tempo, mais intensidade, mais exemplos relacionados aos 3 primeiros S: utilização, organização e limpeza. Depois disso, tradicional aquele chamado dia D, dia do mutirão, dia da grande limpeza, dia do descarte, onde nesse dia você tem as atividades promocionais, motivacionais, né, concurso de frases, vai ter um café da manhã especial, um DDS, o Diálogo Diário de Segurança diferenciado, um almoço também diferenciado, né? Ou seja, vai ter uma movimentação parecida com a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente, né? Ou até mesmo, hoje já está muito amplo, essa aí já se fala de segurança, saúde e meio ambiente, nessa semana interna. Então, semelhante àquela, essa parte promocional, né, motivante. E tem a parte técnica, a parte prática desse dia, que é a classificação dos recursos materiais, onde a gente tem basicamente uma parada de uma manhã, uma parada da tarde, quando é possível, quando o processo da sua empresa ele é possível de se parar, quando não é possível, aí, infelizmente a gente vai ter que fazer uma programação de algumas pessoas extras para fazer esse trabalho de classificação, onde você vai separar daqueles ambientes, aqueles compartimentos, gavetas, armários, bancadas, aquilo que é útil daquilo que não é útil naquele ambiente. Se aquilo não é útil para aquele ambiente, mas você sabe que ele é útil para um outro ambiente, você evidentemente envia para esse outro ambiente. Mas quando você não sabe, você põe esse material, não estou falando de resíduo, estou falando de recursos, põe numa chamada área provisória do 5S, denominada popularmente de área de descarte. Ela é uma área de quarentena, então você põe ali de maneira organizada, que posteriormente vai ser dado um destino adequado para esse material. Ou ele vai virar sucata, ou vai até mesmo para a área de resíduo, mas ele pode ser enviado para outra unidade da empresa, ele pode ficar numa área de equipamentos ou de materiais reserva. Dependendo da política, você pode devolver para o almoxarifado, mas aí tem que ver qual é a política do almoxarifado. Ele volta com material chamado não inventariado, porque ele já foi retirado, já foi contabilizado, mas ele fica à disposição de qualquer setor que precisa usar aquele material, e também ele pode ser vendido ou até mesmo leiloado, aí depende da categoria do material, tá certo? É importante que você defina um prazo para que esse material colocado na área de descarte, ele seja retirado definitivamente até chegar ao seu destino final. E essa área de descarte, que é uma área provisória, seja eliminada. A partir daí, gente, entra o processo de auditorias internas. Para isso, evidentemente, você tem que ter os seus critérios de avaliação, o checklist, e também a formação adequada dos auditores, né? Você forma os auditores, faz um mapeamento da empresa em áreas, você estratifica a área, cada área tem, evidentemente, uma pessoa responsável. Na medida do possível, essa pessoa já é a pessoa naturalmente responsável por aquela área de trabalho. Não vamos criar uma autoridade paralela. Então, para quem já é dono daquela área, é ele o responsável. Então, a gente faz esse mapeamento, essa estratificação, e a gente faz, portanto, a programação dessas auditorias, que começam sendo bimestralmente nas empresas, né? Tem empresas que começam a fazer mensalmente, mas a maioria das empresas faz auditoria bimestral, através de auditores, inicialmente com uma dupla de auditores. Claro, se a gente está falando de auditoria, esse auditor não pode pertencer à própria área de trabalho, a chamada auditoria cruzada interna, dos auditores. À medida que esses auditores vão ganhando habilidade, essas auditorias podem ser feitas a partir somente de um auditor. Então, no primeiro ciclo de auditoria, você estabelece a meta para cada área, dependendo do valor atingido, das características daquela área. Essa meta é estabelecida entre o responsável pela área e o seu líder imediato, né? Pode ter um apoio do pessoal do comitê do 5S? Pode, mas quem tem autoridade para definir a meta de cada área é o responsável por essa área junto com a sua liderança, né? Depois você faz o plano de ação para os problemas verificados no relatório da auditoria. Normalmente são 5 tipos de problemas verificados. Primeiro problema que pode acontecer é aquilo que demanda investimento, que a área não tem
recursos financeiros para isso. Então, evidentemente, esse investimento entra lá na lista de investimento da empresa, questão de custo-benefício, né? O porte do investimento, se é um investimento muito alto, seguramente vai poder ser feito no próprio ano fiscal, onde foi registrado o problema, mas se faz um projeto, um plano para isso, quando é viável, quando é necessário. Depois você tem aquele que demanda custo, mas é um custo compatível, né, com o setor. É a compra de um armário, a compra de um suporte, é uma demarcação que precisa ser feita, né, a pintura de um piso, que você tem recursos para isso. Então, esses recursos financeiros que a empresa hoje tem, evidentemente se faz um plano para isso, para corrigir aquele problema ao longo do tempo. Depois você tem as questões de manutenção. Aí, claro, se tem um problema muito grave de manutenção, a própria manutenção vai tratar isso aí como sendo um problema dela e não mais um problema relacionado ao programa 5S. Né? Os problemas detectados de conservação na auditoria 5S, eles entram na mesma sistemática de categoria, de classificação, de prioridade da manutenção, como outros problemas que já estão lá elencados, independente de virem de relatórios do 5S. E nós temos dois tipos de problemas que são de atitudes. Aqueles que são puramente comportamentais, de educação, você trata isso daí com a equipe através dos diálogos diários de segurança, né, que é muito comum nas empresas, ou você pode tratar através de outras reuniões que você faz, ou diretamente com alguém, caso esse problema seja devidamente direcionado para uma pessoa. Então, um problema comportamental de educação. E tem aquele que depende de tempo, é atitude, mas depende de tempo das pessoas. É a questão de classificação dos materiais, é a questão de colocar identificações em armários, gavetas. Então, tudo isso aí demanda tempo. Então, a gente vai planejar para que, ao longo do tempo, está aí no plano de ação, para que a gente execute essas melhorias. E aí, depois que coloca a mão na massa, chega a próxima auditoria. A tendência é que a gente faça um enxugamento desses problemas ao longo do tempo até chegar no nível de consolidação. Cada empresa tem a sua sistemática, tem o seu critério de dizer que aqueles 3S estão consolidados ou no ambiente de trabalho ou naquela unidade, naquela empresa, para a partir daí a gente entrar no quarto e quinto S. Aí no quarto e quinto S você faz um trabalho semelhante de treinar as pessoas, dando ênfase agora no quarto e quinto S. Para isso, o comitê deve fazer um planejamento de quais são as atividades que a gente vai discutir, vai tratar no quarto e quinto S, e esperar que o pessoal, depois desse treinamento, ponha a mão na massa e, além dos 3S que estão praticando, passe a praticar também sistematicamente o 4 e 5S. E aí começam as auditorias agora de todos os 5S. Veja que as auditorias inicialmente eram só de 3S. Essas auditorias vão contemplar todos os 5S na mesma lógica que a gente viu anteriormente, até chegar ao nível de consolidação do 5S, onde a gente mostra que nessa consolidação a empresa ou a área já tem a cultura do 5S, agora precisa manter. Né? É muito difícil uma área chegar, ou um setor chegar nesse nível de excelência, mas se, uma vez chegando, se ela tiver um pouco de atenção no dia a dia, não é difícil manter. Agora, se a área se acomodar, ou a empresa se acomodar, retirando o foco no 5S, fazendo parte da sua rotina, evidentemente, o programa volta a talvez, não a estaca que estava antes da implantação, mas ele não vai conseguir manter aquele mesmo padrão conseguido até na consolidação dos 3 primeiros S. Ok, gente? Então, essa é a metodologia normalmente usada pelas empresas. Cabe a você verificar na sua empresa se essa metodologia está sendo seguida, fazer as devidas adequações, tá? E a gente tem, evidentemente, literaturas, tanto de minha autoria como de outros autores, falando detalhadamente dessa metodologia de implantação. E aqui eu coloquei um pensamento para a gente fechar a nossa apresentação de hoje, dizendo o seguinte: gente, nós temos que começar fazendo o que é necessário. O que é necessário fazer? Depois a gente vai fazer o que é possível ser feito. E que, sem perceber, de repente, a gente vai estar fazendo o impossível. Então, as empresas que chegam no nível de excelência do 5S, elas, quando olham para trás, elas não imaginavam que conseguiria chegar naquele nível de implantação, tanto nos aspectos físicos, como nos aspectos comportamentais. Para quem visita uma empresa que já tem, deixa eu fechar aqui, né, esse compartilhamento, para quem visita uma empresa que já tem um 5S avançado, tanto nas questões infraestruturais como nas questões culturais, não imagina o esforço que aquela empresa que conseguiu chegar no nível de excelência teve para chegar ali. Mas eu sempre digo que toda empresa, independente do porte, independente do segmento dela,
consegue ter o nível de excelência classe mundial no 5S se tiver um programa bem sistematizado, comprado pela liderança da empresa. No terceiro módulo desse programa que a gente tem dentro da Academia Brasileira de Qualidade, chamado Qualidade e Gestão ao Alcance de Todos, nós vamos falar sobre os fatores de fracasso e os fatores de sucesso do programa 5S, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação e convido vocês para assistirem o módulo 1, que fala sobre conceitos, caso vocês não tenham assistido, como também o módulo 3, que nós vamos falar justamente sobre fatores de fracasso e do sucesso do programa 5S. Espero por você nesses módulos. Até lá.